Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alfacom, comigo, o professor Gustavo Musi, de Administração Financeira Orçamentária ou Orçamento Público. Nesse bloco, nós vamos falar aí de dois assuntos, um em seguida do outro, muito importantes aí para a sua prova, que são ciclo orçamentário e créditos adicionais. Caem muito em prova, tá? Então esteja atento aí. Primeiramente, lembrando que nós temos aí o material ele vai estar trazendo bem mais detalhes do que aquilo que eu vou trazer aqui para você, tá? Então assista a sua aula e depois leia o seu material com atenção para você ter um melhor aproveitamento. Então vamos começar falando aí do tal do ciclo orçamentário, que é muito cobrado em editais. O que é isso? O ciclo orçamentário ele pode ser definido como um conjunto de fases que compreende atividades típicas do orçamento público, desde sua elaboração, ou seja, proposta, até etapas posteriores à sua execução. Ou, em outras palavras, o ciclo orçamentário são as diversas fases pelas quais o orçamento público vai passar, tá? Ao longo da sua vida. Continuando. Ele é definido por Oswaldo Sanches como um processo contínuo, dinâmico e flexível, onde se desenvolvem as diversas atividades relacionadas ao orçamento público. Aliás, essa é uma expressão, por exemplo, que a CESP gosta bastante, tá? É um processo contínuo, dinâmico e flexível. Contínuo porque é feito ao longo de todo o tempo. Dinâmico porque ele está sujeito a diversas alterações, o orçamento, ao longo do seu trabalho, ao longo das suas fases. E flexível porque nós vamos ver que, embora existam etapas definidas, essas etapas elas conversam umas com as outras. Vamos falar sobre isso. E aí, importante isso daqui. Quando a gente fala de ciclo orçamentário, nós podemos falar nele no sentido amplo ou no sentido estrito. Né? No sentido estrito, do ponto de vista restrito, ele vai abarcar somente a lei orçamentária anual, tá? Que é o conceito mais antigo de ciclo orçamentário. Esse conceito ampliado, que eu vou falar depois, ele é mais recente, bem mais recente. Primeiro que não existia antes de 88, que é da nossa Constituição de 88. E mesmo depois, esse conceito ampliado, ele demorou para começar a ser cobrado em provas, tá? Então, essa visão mais restrita, que a gente chama também de ciclo tradicional, ele vai englobar somente a lei orçamentária anual. Vão ser as 4 fases, nós vamos ver, pela qual a lei orçamentária anual passa. Só que existe uma outra visão, outro conceito de ciclo orçamentário, isso no sentido amplo, que aí vai abarcar, além da lei orçamentária anual, também o PPA e a LDO. Aí ele vai ter 8 fases, nós vamos ver, tá? Professor, na prova, ele vai usar expressões ciclo orçamentário restrito ou ciclo orçamentário ampliado? Provavelmente não. Mas aí, pelo contexto, você vai saber se está falando do restrito ou do ampliado, né? Se a prova não especificar para você, tá? Então só guarde isso por enquanto. O ciclo orçamentário restrito ou tradicional possui somente 4 fases, porque ele é baseado somente na lei orçamentária anual. Já o ciclo orçamentário ampliado, nós vamos ver que ele tem 8 fases, porque ele vai se basear nas 3 leis orçamentárias, PPO, LDO e LUA. PPA e LDO não existiam até a Constituição de 88, né? Por isso que antigamente só havia esse ciclo tradicional de 4 fases. Então vamos começar falando exatamente dele, começar por ele, que é o ciclo orçamentário tradicional restrito, que é aquele que vai se ater somente à LOA, somente à Lei Orçamentária Anual. Aqui eu vou apresentar as fases para você, mas é importante que você leia no seu material, que lá eu estou explicando direitinho, em detalhes, cada uma delas, tá? O ciclo orçamentário restrito, a primeira fase dele é a fase da elaboração da LOA. Veja que aqui eu só coloquei elaboração, aprovação, execução e controle, não coloquei elaboração da LOA, nem aprovação da LOA, porque subentende, né? Porque ele é restrito à Lei Orçamentária Anual. Então a primeira fase é a fase de elaboração, que é aquela fase em que é feita a proposta orçamentária. Quem faz a proposta orçamentária? No caso da União, o presidente da República, né? É o Poder Executivo que faz essa proposta orçamentária. No caso da União, o presidente. E aí ele prevê a receita, ele indica as despesas, ele propõe onde as receitas serão gastas, que são as despesas, e encaminha para o Congresso. Ele tem que fazer isso até o dia 31 de agosto. Só que a proposta do orçamento, embora ela seja entregue pelo presidente da República ao parlamento, ela é construída de baixo para cima. Por quê? Porque quando vai começar um orçamento, o planejamento orçamentário do próximo ano, os diversos órgãos fazem as suas solicitações, né? O órgão diz, eu tenho que pagar pessoal, eu tenho que pagar combustível, eu tenho que
de repente fazer um investimento, fazer um puxadinho aqui porque o prédio está pequeno, eu tenho que comprar material de escritório. Algumas dessas solicitações são automáticas pelo sistema, né? Então, por exemplo, pagamento pessoal é automático, o próprio sistema pega quem está lotado ali naquele órgão, o salário da pessoa e já faz a requisição orçamentária, tá? Mas antigamente, quando não tinha computador, era tudo no papel. Fazia essa solicitação para o órgão superior repassava para o outro e por aí vai. Até que chega lá no órgão central de orçamento, que no caso da União é a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, que antes ficava no Ministério do Planejamento, hoje está no Ministério da Economia. A SOF, ela que coordena toda a elaboração do orçamento no Poder Executivo Federal. Ok? Bom, vencida essa primeira fase, o presidente encaminha a proposta orçamentária para o Congresso e aí passamos à fase de aprovação, que é a segunda fase. A aprovação é a fase em que o Congresso vai receber a proposta do presidente, vai discutir, vai alterá-la, vai aprovar um projeto e vai devolver para o presidente para sanção. Essa fase de aprovação, portanto, é de competência do Poder Legislativo, na esfera federal, do Congresso Nacional. Lembrando que as votações do orçamento no Congresso Nacional, elas são em sessão conjunta da Câmara e do Senado, ou seja, deputados e senadores se reúnem e votam juntos o orçamento, diferente das demais leis que são votadas individualmente em cada casa, certo? O Congresso tem um prazo para aprovar o orçamento? Tem. Até o final do ano, ou mais especificamente até o dia 22 de dezembro, porque o Congresso funciona até o dia 22 de dezembro, certo? Muito bem. Feita essa passada a segunda fase, vamos para a terceira fase, que é a fase de execução. Executar o orçamento significa colocar o orçamento em prática. Ou, em outras palavras, executar o orçamento significa arrecadar as receitas e gastar as despesas previstas no orçamento, né? Porque o orçamento ele é só uma previsão. O orçamento está só no papel. Para que ele se torne realidade, o governo ele tem que adotar ações. Por exemplo, cobrar os tributos, é isso? Receber esses valores, gastar, pagar os fornecedores, fazer os investimentos, pagar pessoal. Então essa é a fase de execução, que vai ocorrer durante todo o exercício financeiro. Vai ocorrer de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de referência do orçamento. E por fim nós temos a quarta fase, que é o controle, que alguns chamam de avaliação. Eu prefiro chamar de controle e já vou explicar por quê. Na fase de controle, então, que ocorre após a execução, portanto, após o ano ter terminado, é verificado como o orçamento foi executado. Se foram cumpridas as metas que estavam na LDO, se o governo não gastou além daquilo que estava permitido. Hoje é difícil, né? Porque hoje é tudo controlado pelo sistema. Mas antigamente, quando era mão, tinha que verificar se não gastou a mais do que foi permitido, se fez licitação naqueles casos que eram necessários, qual a eficácia dos programas de governo, a efetividade, a eficiência, se atingiu o resultado esperado, se merece receber mais recursos no próximo ano. Tudo isso é feito na fase de controle, tá? Esse controle, esse tipo de controle que eu estou falando, é a chamada avaliação, que é quando você olha para trás, olha o orçamento que já foi executado. Porém, nada impede que ao longo do próprio ano você também acompanhe a execução do orçamento, que é o chamado acompanhamento, ou controle concomitante. Então, o controle pode ser concomitante, que é aquele ao longo da execução eu vou acompanhando, e pode ser também posterior, que é no ano seguinte eu vou lá e verifico o que foi feito. Ambas as espécies de controle são importantes, tá? E aí quem exerce o controle? Tanto o próprio Poder Executivo, através do seu controle interno, como o Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, no caso da União, né? O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, exerce o controle externo sobre a execução do orçamento, como foi feita pelo Executivo. Tá? E aí o ciclo é retomado. Por quê? Porque após o controle é analisado o que deve ou não continuar, o que deve ou não ser mudado, e aí isso é utilizado como subsídios para a elaboração do próximo orçamento. E veja que está tudo acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Por quê? Ao mesmo tempo, por exemplo, que o governo está fazendo a proposta do orçamento para o próximo ano, o Executivo está elaborando a proposta, né, reunindo as necessidades de cada órgão, ele está também executando o orçamento do ano corrente. E, além disso, ele pode estar avaliando o orçamento do ano anterior, certo? Então, vamos imaginar, está lá em julho. Julho não, que já... pode ser julho. Julho ele está elaborando a proposta no ano seguinte, está executando o orçamento do próprio ano e pode estar avaliando o orçamento do ano anterior. Então, tudo isso é feito de forma paralela, de forma contínua, ok? Esse é o ciclo orçamentário tradicional restrito.
Além disso, nós temos o ciclo orçamentário ampliado, que aí, como nós vimos, ele vai estar baseado no PPA, na LDO e na LUA, nas 3 leis orçamentárias. E aí, ó, como ele é maior, ele vai ter 8 fases. A primeira fase é a fase de proposta do PPA, em que o presidente da República propõe o plano plurianual. Lembrando que ele tem até 31 de agosto do primeiro ano de mandato para fazer isso. Após o presidente encaminhar a proposta do PPA, ela tem que ser aprovada pelo Congresso, que é a segunda fase, ó, a aprovação do PPA. Lembra? E aí, com base no PPA, eu faço o quê? Eu faço a LDO. Aí a terceira fase é a fase da proposta da LDO, em que o presidente encaminha a proposta, ele tem que apresentar a LDO todos os anos, né? Então ele apresenta a proposta de LDO para o Congresso. Até quando ele tem para fazer isso? Esses prazos eu estou falando rapidamente, porque a gente já viu quando falamos de cada uma das leis orçamentárias, tá? Ele tem até o dia 15 de abril para apresentar a proposta de LDO, presidente da República. E aí isso vai para o Congresso vai receber essa proposta, vai discutir, vai aprovar, alterar o que ele acha que tem que alterar e aprovar. E aí a quarta fase, que é a aprovação da LDO. Então, já passamos pelo PPA, já passamos pela LDO, e agora nós vamos para a LUA. E aí as 4 últimas fases são as mesmas fases do ciclo tradicional, porque eu entro na LUA. Ó. Proposta da LUA, feita pelo presidente até 31 de agosto, a aprovação da LUA pelo Congresso até o final do ano, execução da lei orçamentária anual no exercício financeiro seguinte, e o controle ou avaliação. A única diferença, que tem uma diferençazinha aqui na 8ª fase, em relação à 4ª fase do ciclo restrito, é que no ciclo restrito eu só estou falando do controle da LUA. E aqui no ciclo ampliado, eu faço o controle tanto do PPA, como da LDO, como da LUA, tá? Eu vou aproveitar aí o final do ano para fazer essa análise, uma revisão anual do PPA. O PPA normalmente ele é revisado todo ano, avalio também a LDO e avalio a LUA. A diferença, então, da 8ª fase aqui do ciclo orçamentário ampliado para a 4ª fase do tradicional. Mas, em princípio, você pode guardar que a segunda metade do ciclo orçamentário ampliado, da 5ª até a 8ª fase, as fases vão corresponder exatamente às fases do ciclo restrito. A diferença do restrito para o ampliado é que nesse segundo eu tenho também a proposta e a aprovação tanto do PPA como da LDO. Ok? E aí, como eu disse, aí no seu material você tem mais detalhes que isso que eu estou trazendo aqui para você depois de uma lida com calma. Bom, esse é o chamado ciclo orçamentário, então. Agora nós vamos falar de um outro assunto importante, também se insere mais ou menos nesse contexto, que são os chamados créditos adicionais. Eu gosto de falar de créditos adicionais logo após ter falado justamente das leis orçamentárias, que eles têm tudo a ver com isso. O que são créditos adicionais? Segundo a Lei 4.320, os créditos adicionais eles visam atender despesas não previstas ou insuficientemente dotadas no orçamento. Então, eles vão servir para gastos não previstos no orçamento ou que até estavam previstos, mas o valor se mostrou insuficiente. Na prática, eles vão funcionar como alterações da lei orçamentária anual. Tá? A Lei 4.320 não os define assim, os define da forma que eu coloquei lá. Ó. Como que eles visam atender despesas não previstas ou insuficientemente dotadas no orçamento. Mas, na prática, eles nada mais serão do que alterações da lei orçamentária anual. Lembrando que eu não posso gastar com nem um centavo que não esteja autorizado no orçamento. Então, se o governo, ao longo do ano, percebe que surge uma necessidade de gasto que não está prevista no orçamento, ele vai ter que pedir uma alteração no orçamento para incluir aquela despesa. Vai pedir um crédito adicional. Por outro lado, o governo tem a previsão no orçamento que pode gastar, por exemplo, até 50 mil com determinada despesa, mas ele vai ter que gastar 80 mil. Só pode gastar até 50. Então, se for gastar 80, ele vai ter que pedir uma alteração do orçamento para passar de 50 para 80. Ele vai pedir um crédito adicional, ok? Nós vamos ver que o crédito adicional ele sempre vai passar pelo legislativo. Por quê? Porque não é o legislativo que aprova o orçamento? Sim. Então, claro que tem que ser o legislativo que aprova o crédito adicional, porque ele é uma alteração do orçamento. E aí os créditos adicionais, eles podem ser de 3 categorias. Isso daqui não costuma cair em prova, não. Isso aqui despenca, cai muito, tá? Nós temos os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. Vamos entender cada um deles. Primeiro, os créditos suplementares.
Os créditos suplementares são utilizados para reforçar uma dotação orçamentária insuficiente, ou seja, servem para aumentar o valor de uma despesa que já está prevista no orçamento, quando o seu montante se mostrar insuficiente ao longo do exercício. Exemplo, o governo tinha previsto gastar 10 milhões de reais com ações de vacinação, por exemplo. Mas aí houve o surto de uma determinada doença e o governo vai ter que gastar 15 ao invés de 10. Só que ele só está autorizado 10. Para gastar 15, ele vai ter que pedir um crédito a mais de 5 milhões. Ele vai ter que pedir para alterar o orçamento e mudar o valor da despesa, de 10 para 15 milhões. Então ele vai pedir um crédito suplementar de 5 milhões, que é a diferença. Tá? Veja que a palavra suplementar dá a ideia do quê? De completar, de complementar, não é isso? E é realmente isso que ele faz. A despesa já está no orçamento, mas o valor dela está pouco porque o governo precisa. Então ele vai lá e pede mais. Aí o Congresso vai verificar se vai conceder ou não. Tá? Créditos especiais. Os créditos especiais, por sua vez, são utilizados para custear uma despesa para a qual não haja dotação orçamentária específica, ou seja, servem para incluir uma nova despesa no orçamento. Olha a diferença. No crédito suplementar, eu estou aumentando o valor de uma despesa que já está no orçamento. No crédito especial, estou incluindo uma despesa nova. Tá? Então, vamos imaginar que o governo, por exemplo, não tivesse previsto no orçamento despesa com construção de aeroporto. Mas ele vai precisar, sei lá, houve um desastre que destruiu o aeroporto de um determinado local, o governo vai precisar reconstruir o aeroporto. Como não está previsto no orçamento despesa com esse gasto, ele vai ter que pedir um crédito especial. Se já tivesse previsto, mas fosse insuficiente, ele pediria um crédito suplementar. Ok? Então veja que a diferença entre eles é essa. Crédito suplementar aumenta o valor de uma despesa, o crédito especial inclui uma despesa nova. Agora, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Essas aí são a diferença que vocês precisam guardar. Agora vamos falar das semelhanças. Ó. Disposições comuns aos créditos suplementares especiais. Então isso que eu vou falar aqui para você agora vale tanto para o crédito suplementar como para o crédito especial. Ó. Primeiro, ambos são autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. Então, seja o crédito suplementar, seja o crédito especial, o governo, o presidente da República, ele vai pedir para o Congresso que seja aumentado o valor de uma despesa, no caso suplementar, ou incluído uma despesa nova, no caso do especial. Então, o presidente ele solicita o crédito suplementar ou especial, cabe ao Congresso decidir se vai conceder ou não. Se o Congresso não decidir, professor, o presidente se o Congresso não conceder, o presidente não vai poder gastar, ok? E aí, uma vez autorizado por lei, autorizado pelo Legislativo, o presidente abre esse crédito através do decreto. A abertura do crédito é um ato formal do presidente, em que ele autoriza o órgão de orçamento, no caso a SOF, lembra dela? Secretaria de Orçamento Federal, autoriza a SOF a distribuir esse crédito para quem estiver precisando. Tá? Então a abertura é um ato interno do Executivo, mas antes, esse crédito tem que ter sido autorizado pelo Legislativo, tanto no caso do crédito especial, como no caso do crédito suplementar. O que mais? A sua solicitação deve ser motivada e acompanhada da indicação dos recursos para seu atendimento. Então, o presidente, quando ele pede um crédito suplementar ou especial, ele tem que, primeiro, justificar o porquê está pedindo. Vai explicar por que ele precisa de mais dinheiro do que foi concedido no orçamento, ou porque ele vai precisar gastar com algo que não estava previsto no orçamento. Além da justificativa, ele também tem que indicar de onde sairão os recursos. Porque, veja, está aumentando, né, o gasto. Ou está aumentando o valor de uma despesa específica, ou está incluindo uma despesa nova, então tem que dizer de onde o dinheiro vai sair, certo? É aquela ideia, o presidente tem que trazer o problema, mas tem que trazer a solução também. Olha, eu peço para gastar 5 milhões de reais a mais com vacinação infantil, e esses 5 milhões, por exemplo, vai vir de uma outra despesa que eu vou cortar, ou de um empréstimo que eu quero fazer, e aí o Legislativo vai decidir sobre isso. Então, além de ser motivado o pedido do crédito, tem que ser acompanhado também da indicação dos recursos para o seu atendimento. E aí, quais são as fontes possíveis para a abertura de créditos suplementares especiais? Quando o presidente pede o crédito suplementar especial, de onde ele pode propor que o dinheiro seja tirado? São 6 as fontes possíveis. Primeiro, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que sobras de caixa dos exercícios anteriores. Mas, professor, no orçamento a receita não é sempre igual à despesa? Como é que pode sobrar dinheiro no final do ano?
Veja, o orçamento é igual, a receita é igual à despesa do ponto de vista orçamentário, não é? Só que o que acontece? Lá no orçamento tem lá, então, o governo previu arrecadar 100 milhões e colocou despesa de 100 milhões, ok? Só que o governo pode arrecadar mais de 100 milhões? Pode ser que ele arrecade, por exemplo, 105 milhões, ok? E ele estava autorizado a gastar até 100 milhões de despesa. Ele provavelmente não vai gastar os 100 milhões, porque nem toda despesa ele consegue gastar o valor máximo, né? Então, sei lá, ele estava previsto arrecadar 100 milhões e gastar 100 milhões, mas ele arrecadou 105 milhões e gastou 95 milhões, por exemplo. Então ele teve uma sobra de caixa de 10 milhões de reais. Então ele percebe isso só no finalzinho do ano, lá em 31 de dezembro. E aí quando começou o outro ano, o orçamento daquele ano já tinha sido aprovado. Então ele pode dizer, ó, vou usar o dinheiro que sobrou do ano anterior para incluir uma despesa nova no orçamento ou aumentar o valor de uma despesa já prevista. Ele pode fazer isso. Ele vai estar usando o superávit financeiro, que tem que ter sido lá apurado, tem que estar previsto, tem que estar constante do balanço patrimonial do exercício anterior. Outra fonte de recurso possível, excesso de arrecadação considerando-se a tendência do exercício. O que é o excesso de arrecadação? É a diferença entre a receita prevista e a receita arrecadada no próprio ano. Então, por exemplo, todo ano o governo tem que fazer uma previsão de quanto ele vai arrecadar mês a mês. Porque no orçamento os valores estão anuais, não é isso? Mas todo ano ele tem que desdobrar isso em metas, diz a Constituição, em metas bimestrais de arrecadação, tá? Então, tem lá as metas de arrecadação a cada bimestre. Aí o governo vai observando que ele está arrecadando mais do que ele previu. Ele pode pedir para usar essa diferença. Só que toma cuidado, o governo tem que tomar cuidado, porque esse valor ele não é tão certo quanto a sobra de caixa. Porque a sobra de caixa é o dinheiro que sobrou no ano anterior. Isso daqui é o quanto eu estou arrecadando a mais no próprio ano ainda. Pode acontecer do governo começar arrecadando mais e depois a arrecadação cair nos meses seguintes, não pode? Pode. Então, por isso que a lei diz, a lei 4.320 diz, considerando-se a tendência do exercício. Ele tem que verificar se a tendência é que, de fato, aquele dinheiro sobre no final do ano. E aí ele pode usar como excesso de arrecadação, tá? Veja que se ele não usar como excesso de arrecadação, provavelmente isso vai se transformar no final do ano num superávit financeiro, já que ele está arrecadando mais que o previsto, né? Mas ele já pode utilizar no próprio ano. Então, por exemplo, o governo verifica que no final do ano anterior sobrou dinheiro em caixa. Ele vai usar como superávit financeiro, que é a primeira fonte. Aí, no ano que o governo está, ele está, por exemplo, em maio, e ele observa que até abril ele arrecadou 100 milhões de reais a mais do que o previsto. Aí ele pode usar esses 100 milhões como excesso de arrecadação, ok? Continuando. Outra fonte possível para abertura de créditos especiais ou suplementares é a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Então aqui o governo está tirando de uma despesa para colocar em outra. Por exemplo, ele diz, vou gastar 20 milhões de reais a mais na despesa A, proponho, né? Eu peço um crédito suplementar de 20 milhões de reais para a despesa A, em compensação eu vou cortar em 20 milhões de reais a despesa B. Então aí o valor total do orçamento não vai se alterar. Ele está propondo tirar de uma despesa e colocar em outra, para ver se o Congresso aceita. O que mais? Outra fonte possível são as operações de crédito, que nada mais são do que os empréstimos. O governo pode propor que o dinheiro para aumentar o valor da despesa ou incluir uma despesa nova venha de um empréstimo. Aí o Congresso vai decidir sobre isso. Reserva de contingência, que nós falamos sobre ela quando falamos da LOA, lembra? Reserva de contingência é aquele valor que fica ali para o governo utilizar, socorrer alguma situação que ele está vendo ao risco de ocorrer, que está previsto lá no anexo de riscos fiscais. Agora, o que pode acontecer? Chega determinada data e o governo vê que aquela situação não ocorreu, aquele risco não ocorreu. Então ele pode pedir para usar essa reserva de contingência, tá certo? Vai pedir para utilizá-la numa outra despesa. Ou ainda, recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA ficarem sem despesas correspondentes. Vou dar um exemplo. O Congresso tinha aprovado lá para gastar 400 milhões de reais na construção, sei lá, de estádios. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá certo? Então propôs lá gastar 400 milhões de reais com a construção de estádios. Aí o presidente fala, não vai gastar com estádios não, eu acho que não tem que gastar com isso. O presidente veta essa despesa. Você concorda que vai sobrar 400 milhões de reais de receita no orçamento? Né? Porque já que o total de despesas está batendo com o de receitas, e o presidente ele veta uma despesa de 400 milhões,
vão sobrar 400 milhões. Aí ele pode propor ao Congresso que aqueles 400 milhões sejam usados ou para aumentar o valor de uma despesa que já está no orçamento ou para incluir uma despesa nova. Ok? Então, sobre créditos suplementares especiais, era isso que eu queria falar para você. A diferença, um é para aumentar o valor de uma despesa, outro para incluir uma despesa nova, e há semelhanças, né? Ambos são autorizados por lei, têm que ser autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. A sua solicitação tem que ser motivada e indicar os recursos de onde sairão, e vimos as possíveis fontes para abertura de créditos suplementares especiais. E aí, o último crédito adicional que eu quero falar com você são os créditos extraordinários. Eu coloquei lá, acompanhe comigo. Os créditos extraordinários são utilizados para custear despesas urgentes e imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, o crédito extraordinário, ele meio que vai funcionar como um crédito especial, porque ele também vai incluir uma despesa nova. Só que ele, diferente do crédito especial, é para uma situação urgente e imprevisível. E aí a Constituição dá 3 exemplos. Guerra, comoção interna, que a Lei 4.320 chama de comoção intestina, é a mesma coisa, e calamidade pública, tá? São exemplos que a Constituição dá. Por exemplo, estoura a guerra entre o Brasil e a Argentina, né? Aí tem que mobilizar recursos, mobilizar as Forças Armadas, isso tem um custo. O presidente pode abrir um crédito extraordinário, tá? Ou ocorreu a calamidade pública em determinado município, a União vai ter que repassar dinheiro para aquele município, para atender aquela população que está em necessidade. Então, pode ser aberto um crédito extraordinário também. E aí, qual que é a diferença para o crédito especial? É o seguinte, ó, grande diferença. Os créditos extraordinários, eles são abertos e autorizados por medida provisória. Lembra que no caso dos créditos especiais, o presidente pedia para o Congresso e esperava a resposta. Enquanto o Congresso não desse a resposta, não podia gastar no crédito especial. No crédito extraordinário, o presidente baixa a medida provisória e já começa gastando. Já começa a gastar imediatamente, porque a medida provisória tem validade imediata, não é isso? É um ato do executivo que tem força de lei, ok? Nos estados e nos municípios, em que não houver previsão na Constituição Estadual ou na lei orgânica da edição de medidas provisórias pelo chefe do executivo, pode ser utilizado o decreto. Eu já vi em prova que ainda assim está certo, né? No município X, a lei orgânica não prevê que o prefeito possa editar medidas provisórias. Nesse caso, o STF já decidiu que, por simetria constitucional, o prefeito vai poder abrir um crédito extraordinário e ele vai poder usar o decreto como instrumento para isso. Mas na esfera federal é medida provisória porque está prevista na Constituição, ok? Outra diferença dos créditos extraordinários para os créditos especiais suplementares. Ó, além disso, quando da abertura de créditos extraordinários, não há necessidade de indicação prévia dos recursos para fazer frente às despesas. Lembra que no caso dos outros dois, do suplementar e do especial, o presidente, ao solicitar, tinha que dizer de onde o dinheiro ia sair? No caso do crédito extraordinário, não. No caso do crédito extraordinário, o presidente abre por medida provisória e já pode gastar. Depois ele vai verificar de onde vai ser o dinheiro vai ser cortado. Eu gosto de usar a seguinte ilustração. Imagina o seguinte. Você é um cara muito organizado, tem lá o seu orçamento certinho todo mês, todo produto que você compra você anota no papel para poder dar baixa lá na sua planilha, colocar na sua planilha. Ok. E aí você tem o seu orçamento bem engessado, bem certinho todo mês. Aí, num determinado momento, você está se sentindo mal, você vai lá no hospital e o médico diz, você tem que tomar esse remédio aqui urgente, senão você vai morrer. Pergunta você vai voltar para casa, vai ficar fazendo os cálculos ali, onde você vai gastar, de onde você vai tirar, ou você vai pegar o dinheiro que você tem, compra o remédio, depois você se vira, depois você pensa em qual boleto você não vai pagar? É claro que você vai fazer isso, vai lá, vai pagar, comprar, e depois você se preocupa com esse ajuste financeiro, né? A ideia do crédito extraordinário é a mesma, meu amigo. É uma despesa urgente e imprevisível, não dá para esperar. Então o presidente da República baixa a medida provisória, gasta, depois, claro, como toda medida provisória, o Congresso vai analisar, né? E vai verificar se era caso mesmo de abertura de crédito extraordinário. Se não for, o presidente pode dançar nessa. Mas, sendo o caso de crédito extraordinário, ele abre por medida provisória e já começa a gastar. E aí depois ele verifica de onde o dinheiro vai ser tirado para cobrir aquele rombo. Tá certo? Então essas são as diferenças entre créditos suplementares, especiais e extraordinários. Dê uma lida no material aí para fixar bem. E para terminar, falar sobre a vigência dos créditos adicionais. Ou seja,
por quanto tempo os créditos adicionais valem. Então eu coloquei lá, ó. Em princípio, como regra geral, os créditos adicionais têm sua vigência restrita ao exercício em que foram abertos, ou mais especificamente, ao exercício que foram autorizados, tá? Uma vez que estão vinculados ao orçamento daquele ano. Então, qual que é a ideia? O crédito adicional não é uma alteração do orçamento? Sim. Então, portanto, ele vai valer até quando o orçamento valer. E o orçamento vale até o final do ano. Então, em princípio, o crédito adicional ele tem que ser gasto, ele tem que ser usado até o final do ano, ok? Mas tem uma exceção, acompanhe lá. No entanto, os créditos especiais e extraordinários somente, suplementares não, só os especiais e extraordinários, que forem autorizados nos últimos 4 meses do exercício, serão incorporados ao orçamento do exercício seguinte pelos limites de seus saldos. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, créditos especiais e extraordinários que forem autorizados nos últimos 4 meses do ano, portanto, a partir de 1º de setembro do ano, se o valor não for todo gasto até o final do ano, o valor que sobrou pode ser gasto no ano seguinte. Tá? É uma exceção aí à regra de que o crédito vale somente até o final do ano. E por que tem essa exceção, professor? E não tem para os créditos suplementares, por exemplo? Porque no caso do crédito suplementar, a despesa já estava prevista no orçamento, estava? Estava. Então o governo já sabia que ia ter que gastar com aquilo. Então ele já deve ter feito licitação, já fez contrato com a empresa. Já no caso dos créditos especiais extraordinários, não. São despesas novas, que não estavam no orçamento. Então o governo vai ter um tempo maior para conseguir gastar essa despesa. Tem que fazer licitação, tem que assinar o contrato com a empresa, e fora todos os trâmites burocráticos. Então, a lei, a própria Constituição entende que se for autorizado nos últimos 4 meses do ano, não vai dar tempo de gastar. Então aí pode gastar no ano seguinte. Mas isso só para os créditos especiais ou extraordinários, suplementares não. Ok? Muito bem. Então, com isso, nós terminamos de falar aqui sobre ciclo orçamentário e créditos adicionais, um assunto importantíssimo para a sua prova. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!